Na história de vida de hoje, vamos ouvir uma história muito boa chamada O Caso do Trabalhador da Construção Civil. Isso realmente deixou o Sr. Tomás cego. Ele também era um mulherengo, só de dizer isso, inclinou-se sobre a cabeceira da cama, tirou a carteira e deu 2 milhões à dona Zuleika. Aqui, isso é o suficiente para te fazer feliz? Vale vários dias de salário. Se você me fizer feliz novamente na próxima vez, posso te dar um bônus. Obrigada, querida. A partir de hoje, se precisar, escolha um trabalho fácil para mim. Deixar que eu a sirva não é aceitável. ASRA. Vonia Paricia Pegar as Modos. Finalmente ela atingiu seu objetivo, desfrutou de felicidade e também tinha dinheiro. Isso é incrível. Mas o Sr. Thomas pegou o hálito do Sr. Thomas e o cheirou, persuadindo-o a dizer obrigado. Item música. Enquanto estava deitado com meu amante, ouvi um barulho. Horite Song, a SRA. Vânia se assustou. Seu rosto ficou pálido e ela se sentou. Hoje em dia, Sr. Thomas. Meu Deus, tem alguém batendo no portão. Deve ser sua esposa. Ela está em casa. Não, sua esposa? Ela está no trabalho agora, não vai voltar para casa. Então não tenha medo. Deite-se aqui. Dona Vânia estava assustada, encolhida e trêmula, sentada no canto da cama. O Sr. Thomas também ficou assustado neste momento, correu rapidamente para fora e olhou ao redor. Item pela janela. Ah, não, irmão. Sua esposa voltou. O que devemos fazer agora? ASRA. Vânia ficou chocada e seu rosto ficou pálido. Querida, onde devo me esconder agora? Ela entrou em pânico, chorou e gemeu sem emitir nenhum som. Ela rapidamente vestiu sua calcinha, pegou suas roupas e saiu pela porta dos fundos. Ela inconscientemente correu direto para o chiqueiro no final do jardim. O rosto do Sr. Tomás também começou a mudar. Ele rapidamente vestiu suas roupas e correu atrás da senhora Vânia para ajudá-la a encontrar um esconderijo. ASRA. Vânia olhou atentamente para a cerca. Num momento de pânico, ela imediatamente pensou em item o que fazer. Com muito medo, mas mesmo assim tive que tentar dizer ao Sr. Tomás: tá bom, vou pular o muro e ir para casa. É muito perigoso nesta pocilga, irmão. Sem hesitar, o Sr. Tomás puxou a senhora Vânia e a empurrou através da parede. Nessa época, a senhora Vânia ainda estava sem roupa, exceto a roupa íntima. Nunca antes ela se sentiu tão ágil e imprudente como hoje. Depressa, querida. Não, minha esposa vai morrer se te ver. Corra por esta cerca e depois vá em direção ao lago, ok? A gente se vê amanhã. Finalizado. Item o Sr. Tomás entrou rapidamente em casa, agindo como se nada tivesse acontecido. Ao ver a senhora Zuleika, com o rosto tomado por uma intenção assassina, ela correu para dentro de casa. Você. Com quem você acabou de dormir? Que garota tem a ousadia de entrar na minha casa e usar isso no meu marido? Onde ela está se escondendo? Que garota seduziu meu marido? Saia logo. Dona Zuleika olhou ao redor, procurou em todos os cômodos, embaixo da cama, no guarda-roupa. Ela procurou por joias em cada canto. O Sr. Thomas tentou agir como se tivesse sido injustiçado. O que você está fazendo? Eu estava sozinho em casa, não tinha ninguém lá. Por que você está fazendo tanto alarde? ASRA. Zuleika gritou alto, furiosa. Então por que vocês não foram trabalhar hoje e não voltaram para casa? Alguém veio até a olaria e me dedurou. Viram alguém entrando na sua casa. Sobre o que vocês estão discutindo? Essa menina é muito engraçada. Fui para casa pegar umas formas, mas não vi ninguém desde que cheguei. Quem teria vindo aqui? Você está ouvindo bobagens de novo. ASRA. Zuleika ficou furiosa, irritada a ponto de ficar indignada. Ela ouviu essa notícia já há algum tempo, mas não a pegou de surpresa. Ela também teve dúvidas algumas vezes, mas pensou que era vui, e a vida também fez o mesmo com seu marido. Item meu. O que eles dizem nunca está errado. Eu suspeito de vocês. Se eu pegar um, arranco a cara dele. Vocês são todos uns canalhas, pegajosos e pegajosos. Vocês não trabalham, passam o dia todo se pegando com garotas. Se eu pegar vocês, não me culpem. Embora estivesse muito preocupado, o Sr. Tomás tentou parecer o mais calmo possível. Sabendo que a senhora Vânia havia escapado da casa,
ele se sentiu um tanto aliviado e deu um suspiro de alívio. Ele tentou encorajar e acalmar a senhora Zuleika para que tudo corresse bem. Essa mulher, eu te disse que não era nada, mas você continuou fazendo um escândalo. Os vizinhos ouviram e me julgaram de todas as formas. Que tipo de pessoa é essa? Você está sempre falando bobagens. Item falando nisso. Hoje posso errar, mas da próxima vez não terei essa chance. Cuidado. Dito isso, ela chutou com força o vaso de flores no canto da varanda, depois saiu para o beco e foi de moto até a olaria para continuar seu trabalho. O Sr. Tomás então deu um suspiro de alívio. Finalmente escapou de uma prisão por ciúmes feroz. Se hoje a esposa dele o pegasse traindo com a dona Vânia, quem sabe o que aconteceria. Mas se a dona Zuleika conhecesse a dona Vânia hoje, a história provavelmente ficaria tensa e bastante complicada. Item o Sr. Tomás nunca foi um homem de brincadeiras, nem é fiel, nem é um homem de bom caráter. Mas como ele teve que dizer à esposa que ela era muito feroz, ele não teve a chance de ter intimidade com nenhum deles. Apesar de ter mais de 50 anos, ele é muito estiloso e saudável. Todo mundo adora ser trabalhador da construção civil. Não importa quantos projetos ele fez para mulheres, ele sempre foi abordado com ofertas e tentações emocionais, mas ele recusou todas. Talvez não seja a situação certa, ou talvez seja a pessoa errada. De empreiteiros como o Sr. Thomas, ninguém é poupado, eles só não são atraentes o suficiente, não o suficiente para fazê-lo se apaixonar. Mas a senhora Vânia é diferente. E foi ela quem o deixou louco, quem o levou além dos seus limites. ASRA. Vânia trabalha como operária na construção civil para ele há quase 3 meses. Ela também é desta vila, que fica a apenas 1 quilômetro da casa dele. Se contarmos por parentes distantes, então a senhora Vânia é parente da esposa dele e deve chamá-la de tia. A filha da senhora Vânia é uma menina, também neste ano. O marido dela morreu no desabamento de uma olaria, e seus filhos já cresceram, mas trabalham longe e só voltam para visitar os avós de vez em quando. Daí em diante, ela viveu sozinha, vivendo do que ganhava. Conheça-o, sinta o cheiro dele. Ela se candidatou para trabalhar como operária da construção civil só para ganhar uma renda extra. Quanto à verdadeira fonte de renda, provavelmente seu trabalho é aliciar e seduzir homens. No passado, ela trabalhou como empregada doméstica para uma família sincera, mas depois que essa família descobriu que ela estava tendo um caso com o marido dela. Item ela foi espancada e expulsa. Desde então, ela voltou para sua cidade natal há muito tempo, mas não conseguiu encontrar nenhum emprego adequado, então teve que escolher trabalhar como operária da construção civil. As pessoas não a aceitariam porque ela não parecia boa ou sincera. Não parece ser um trabalhador esforçado. Se ela se vestisse bem, as pessoas poderiam pensar que ela era uma funcionária pública. Mas como ela tinha a boca cortada como um caramelo, ela conquistou o empreiteiro. Por fim, ela foi contratada pelo Sr. Tomás, mesmo sendo rotulada como operária da construção civil, mas ela só fazia biscates. Porque ela não é saudável e nunca fez trabalho pesado. Pouco trabalho, mas muitos palitos de bambu. Em sua mente, sempre há pensamentos de encontrar um homem, encontrar alguém em quem confiar e alguém para ficar perto. Então sente-se e pesque qualquer moeda que você conseguir. Item qualquer um que olhasse para ela poderia dizer que ela era uma pessoa muito forte nesse assunto, se não uma mulher apaixonada. Seus olhos evasivos nunca focavam em um lugar só, sempre se movendo rapidamente como bolinhas de gude. Toda vez que ele vê algo errado, seus olhos brilham e ele corre até a tarde, sem poupar ninguém. A princípio, ela também pretendia atingir o proprietário, mas como o caso era difícil, ela começou a mirar no Sr. Tomás, o empreiteiro que a contratou. Seu flerte é mais evidente em sua comunicação verbal. Ela nunca disse nada provocativo sobre isso durante seu trabalho, então todos os homens que trabalhavam com ela ficavam desanimados. 1 ou 2 trabalhadores decidiram prestar atenção, mas ela não deu atenção. Porque ela sabia que naquele grupo só o empreiteiro tinha dinheiro. Então ela fez um plano. Item onde quer que o Sr. Tomás trabalhasse, ele sempre levava mulheres chorando. No primeiro dia de trabalho, ela começou a notá-lo e a flertar com ele. Os homens são aqueles que tomam a iniciativa, mas aqui as mulheres são sempre aquelas que tomam a iniciativa. Sr. Tan, deixe isso aí, eu ajudo você. Deixe aquele cara ajudar os 2 trabalhadores do lado. Trabalhando perto de você, me sinto motivado a trabalhar. Você é quem eu mais amo. Eu não aceitaria ninguém mais. Você é mais adequado para atuar do que para trabalhar como operário da construção civil.
Você continua dizendo isso, eu vou trabalhar para animar vocês. Eu gosto disso. Só de olhar para vocês eu também fico animado. Então, você vai ser ajudante de garçom ou fazer turismo? Vai ficar tudo bem com as duas coisas em breve? Querida, trabalhar com alguém de quem você gosta é definitivamente mais suportável. Você parece tão gentil, Tan. Você deve amar muito sua esposa em casa, né? Item quanto à minha esposa, ela é terrível. Dá para perceber só de olhar para ela. Os dois são sempre como gato e rato, sem nunca sentir nada um pelo outro. Minha esposa é tão chata, tendo um marido tão capaz e habilidoso, mas sem saber como mimá-lo e amá-lo. Se eu fosse seu marido, você a mimaria como um rei. Ao ouvir isso, o Sr. Thomas brincou. Que tal eu ir para casa e me divorciar da minha esposa? Posso morar com você agora? Ah, seria ótimo. Para falar a verdade, estou casada há mais de 10 anos e espero que alguém me dê atenção, mas não consigo encontrar ninguém. O Sr. Thomas ficou encantado ao ouvir isso, arregalou os olhos e perguntou: dia e noite, você dorme sozinho? Esse cara, o marido dele morreu, se ele não dorme sozinho, então por que ele dormiria com o vizinho? O Sr. Thomas olhou para ela e caiu na gargalhada. Achei que você precisaria de alguém para lhe fazer companhia e cuidar de você. Então você ficou sozinha esse tempo todo? Ouvi as fofocas da vila de que muita gente se interessou por você. Item aí está, irmão. Só conversa e nada de ação. Tem uns caras que se conhecem por um tempo, mas depois não se dão bem. Em geral, meu destino é cheio de dificuldades e sofrimento. Mas, irmão, todo cara que fica comigo dura só alguns dias, meio mês, e depois desaparece. Se eu pudesse encontrar um cara tão gentil e gentil quanto você, seria ótimo. Que palavra florida, ela é tão sedutora, cheia de palavras. Vá direto ao ponto, não precisa ser tímido. Dona Vânia está sempre chorando, fazendo pouco, mas falando muito. Tan vai a todos os lugares com entusiasmo. Até os homens que trabalham com ela ficam com coceira na boca. Então a senhora: Vui gostar do Sr. Tam. Deixe-nos fazer sal para você. Vocês estão me provocando. Ele tem uma linda esposa e filhos inteligentes. Qual é a minha vez? Então por que você continua se apegando a ele e prestando atenção nele? Deixe-o trabalhar. Querida, esse cara não entende nada. Se o cara é bonito, eu tenho que segui-lo. Então a senhora Tan caiu na gargalhada, demonstrando sua simpatia. Os trabalhadores também a provocavam alegremente por causa de sua inconstância. O bom é que você vem morar comigo. Pare com isso. Item queridos irmãos, como vocês podem pagar enquanto estão preocupados? Pedi ao Sr. Tan para me criar, então concordo imediatamente. Ao ver a Dona Vânia falar daquele jeito, o seu Tomás também entendeu que a Dona Vânia gostava muito dele e foi atrás. Que tal ser minha esposinha? Ele disse até a morte. Vá perguntar para sua esposa. Se ela concordar, serei sua concubina imediatamente. ASRA. Vânia foi trabalhar apenas por alguns dias e os trabalhadores ficaram felizes. Eles conversaram, pintaram quadros falsos no dia anterior, riram mais porque tinham alguém com quem brincar. Não só isso, os trabalhadores também consideravam a senhora Vânia como Item, uma bebida para reparar os olhos. Ver a figura rechonchuda também dá aos médicos mais motivação para trabalhar. Apesar de velha, Dona Vânia continua muito bonita. Para ser franco, ela é muito mais bonita que a esposa do Sr. Tomás. Vá trabalhar como operário da construção civil, mas sempre tenha que se vestir bem. O rosto sempre precisa de um pouco de pó, um pouco de batom para parecer fresco. O Sr. Thomas pensou consigo mesmo: do nada, uma mulher de repente se apega a mim. Se eu não fizer nada, não será um desperdício? O céu caiu, se eu não aproveitar, vão me chamar de idiota. Item a esposa em casa é sempre como uma inimiga. E também é rude. Agora que existe um prato tão estranho, é difícil recusar quando ele está na boca. Os trabalhadores também a incentivaram. Olha, a Dona Vânia gosta muito de você. Se você não fizer nada, ela vai ficar com coceira. Uma mulher que está com você há muito tempo gosta muito daquela coisa. Seja inteligente e faça o seu trabalho. Se ela tivesse me notado, eu já teria comido há muito tempo. Os trabalhadores conversavam entre si e riam. Ao ouvir essas palavras, o Sr. Tomás ficou ainda mais motivado. Mas ele também estava um pouco com medo, afinal a senhora Vânia estava. Item,
um aldeão, com um pequeno sapato de cocô, é parente do leão em sua casa. Nesta vila, basta uma pequena fofoca para fazer um grande alarido. É por isso que ele continuou cortando. Mas muitas vezes, vê-la compatível com o altar faz com que isso infiltre em seu sangue. Toda vez que terminava o trabalho, ela trocava de roupa, querendo mostrar aos trabalhadores que ainda estava muito bonita. Quando ela lavou as mãos e os pés para sair, ela continuou puxando a porta para o lado. A água espirrou para todo lado, encharcando a camisa de propósito para mostrar o que precisava ser mostrado. Eu queria dizer ao Sr. Tomás que, item, você parece velha, mas ainda é muito bonita. Ela não era nada tímida e sempre encontrava desculpas para pegar uma carona para o trabalho com o Sr. Tomás. No início, o Sr. Tomás ficou com medo de que os vizinhos o vissem. Mas então, a beleza dela o cegou. Às vezes ele simplesmente me leva embora, porque ele me pega. Sentada no banco de trás do carro, a senhora Vânia ficava sentada perto das costas dele, esfregando-se deliberadamente. A chuva forte encharca profundamente. Depois de trabalharem juntos por mais de um mês, os dois começaram a ter sentimentos claros um pelo outro. Depois de provocar com palavras, passou a provocar com ações. Ela parou de me abraçar, e então às vezes. Item, depois do almoço, ele disse ao Sr. Tomás, se você estiver cansado, deixe-me massagear seus ombros. Eu tenho algumas habilidades, então sente-se aqui. O Sr. Thomas não se deixava intimidar, e sempre que havia, a provocava. Sou diplomático com as outras pessoas. Com exceção da senhora Vânia, gosto muito de ver o Sr. Shaw. Já faz muito tempo que a senhora Vânia não tem intimidade com ninguém, então ela sempre espera ter alguém para fazer isso com ela. Fiquei acordado à noite pensando no Sr. Thomas. Mulheres que têm vários maridos suportam e mantêm sua reputação de mulheres pelo bem de seus filhos. Por aqui, a dona Vânia está sempre agitada. Nenhum homem é insuportável. Item hoje é o fim do mês, então devemos preparar uma refeição e convidar a equipe de trabalhadores para beber vinho. Depois de terminar o trabalho, todos iam para casa tomar banho e à noite iam jantar na casa do chefe. ASRA. Vânia entrou com uma imagem estranha, sem nenhuma diferença de quem estava indo para um casamento. Pofachal, bato merupas limpas e arrumadas. Sentados para comer com a dona da casa, os trabalhadores não paravam de piscar uns para os outros, o que fez com que a senhora Vânia parecesse uma delícia hoje. Então ele fez um sinal para o Sr. Tomás, querendo dizer, pronto, você gosta? Seria um desperdício não fazer nada. O Sr. Thomas olhou para seus trabalhadores e ficou muito animado. Item depois de terminarem de comer, todos fizeram sinal ao Sr. Tomás para levar a senhora Vânia para casa. Porque quando ela saiu, ela pegou uma carona com sua vizinha. Tien estava um pouco bêbado, então aceitou alegremente. Happy, entre no carro, vou te levar para casa para descansar. Dona Vânia brincou. Se você não me levar para casa, quem vai? Cuidado. Se você se perder, eu vou morrer de tristeza. O Sr. Thomas viu isso e imediatamente disse, então eu vou mandar você para o campo para sentar e conversar. Ei cara, você vai descer aí para deixar os mosquitos te picarem até a morte. O Sr. Tomás queria muito, mas não sabia para onde levá-lo. Porque ele sabia que isso era emocionante. Ora. Item. Convidar para ir, talvez ir imediatamente. Sentado no carro, a senhora Vânia se manteve por perto, depois ficou atrás. Que tal a gente sair um pouco? Ah, você só sabe falar besteira. Tem coragem ou não? Ou só está falando besteira para se alegrar? Você tem medo da sua esposa, mas confia nela. O que importa é você. Hoje eu disse para ela ir a uma festa. Eu gosto, a qualquer hora. Então, para onde você quer ir? Tomar uma bebida ou caçar sapos no campo? Se você continuar me provocando, me chame de D. Vamos para algum lugar onde sejamos só nós dois. Por que você está tão animado hoje? Talvez você não tenha feito nada nos últimos dias. Item. Com sua esposa por muito tempo. A esposa o deixou sozinho. Ele não a deixou fazer nada. Ele disse que estava cansado de trabalhar o dia todo e que não deveria mais incomodá-lo. Estou um pouco bêbado hoje, então é hora de me mexer. O Sr. Tomás falava alegremente enquanto dirigia. ASRA. Vânia também estava animada. Talvez até mais animada que o Sr. Tomás. Por que não entramos e tomamos uma bebida primeiro?
Não tem ninguém na minha casa, só eu. Entre e sente-se confortavelmente. Podemos conversar o quanto quisermos. Aquela declaração parecia ser exatamente o que o Sr. Tomás queria dizer. Ele fez hora extra e caminhou em direção à casa da Dona Vânia. SRA. Item. Feliz sentado no fundo, feliz como Té. Ela não era tímida, mas abraçou o Sr. Thomas com força. É verdade que às vezes acontecem coisas estranhas na vida que nos fazem nunca saber o que fazer. Depois de trabalharmos juntos por um tempo, estamos de mãos dadas e nos amando. É verdade que duas pessoas se conhecendo são coisas diferentes. Ao chegar em casa, ele desligou o motor delicadamente, como um ladrão, entrou para evitar a atenção dos vizinhos. SRA. Vânia disse suavemente: estacione o carro na cozinha, depois eu tranco a porta. Caso alguém apareça. Item. Se vocês virem, todos vocês morrerão. SRA. Vânia foi muito profissional. Ela entrou primeiro na casa e acendeu a luz noturna. O Sr. Tomás, depois de estacionar o carro, também subiu as escadas. Virou-se para olhar para a senhora Vânia e viu que ela havia trazido uma roupa diferente. Só então o Sr. Tomás se pronunciou: por que você trocou de roupa? Use assim mesmo, fica lindo. Esse conjunto não é confortável. Em casa, essa necessidade é de conforto. Ei, ve a dormir. Mas você parece diferente esta noite. Não viver como o Sr. Tomás todos os dias que te vejo. Como você está se sentindo? Por que você parece tão triste? Item, eu não esperava que você ficasse ainda mais bonita em casa. Você parece tão fofa, é um desperdício ficar sozinha. Não consigo encontrar um cara para morar comigo por diversão, mas você é minha companheira. Adair Torah, SRA. Vânia respondeu: as pessoas não têm medo das dificuldades, elas só têm medo de sentir sua falta. Então, hoje, deixe-me compensá-la. Para dizer a verdade, quando vejo minha esposa em casa, não tenho vontade de fazer nada. Mas quando vejo você, me sinto jovem novamente, de alguma forma comovido. Pare de me bajular. Será que tenho forças para lutar? Trabalhei tanto esta tarde e bebi tanto ontem à noite. Tome. Item. Onde você tem forças para me servir? Se você não me fizer feliz, eu secretamente farei você pagar. Ah, não tem problema. Se você estiver perto de mim, eu só vou lembrar de você pelo resto da minha vida. Lá, disse a senhora Vânia e caminhou em direção à porta do quarto. Sim, então por que você não entra aqui? Apresse-se, ou sua esposa vai repreendê-lo novamente. Aqui estou eu. Tomás a seguiu, um misto de entusiasmo e curiosidade. Imaginou como ela seria na cama. Ela costumava ser muito falante no trabalho. Ninguém se comparava a ela em termos de loquacidade. Assim que a porta se fechou, antes que Tomás pudesse se acalmar, SRA. Vânia deu um pulo. Seus olhos se voltaram pensativos para o Sr. Tomás. O Sr. Tomás está como um ladrão agora. Ainda quero ficar aqui, mas minha mente ainda tem medo da minha esposa em casa. Se minha esposa descobrir, eu morro. O Sr. Tomás ficou muito nervoso e surpreso ao ver a imagem diante dele. Ele não achava que a empregada comum fosse tão bonita. SRA. Vânia continuou avançando como uma tigresa faminta. Os dois simplesmente caíram na cama. Os olhos ansiosos da senhora Vânia diziam tudo. Se o Sr. Thomas voltar agora, ela vai comê-lo até a morte. De vez em quando, o contratante tem a oportunidade de... Item. Coisas assim, deve ser divertido. Existe amor e, às vezes, também existe dinheiro. Ela trabalha como operária da construção civil apenas por diversão, não para ganhar muito dinheiro. O propósito dela era diferente. Naquele quarto miserável, olhando ao redor, não havia nada de valor, apenas duas pessoas ocupadas fazendo aquilo. A sombra na parede corria para frente e para trás, mostrando quão formidável era o poder do Sr. Thomas. A vida da senhora Vânia passou por muita coisa com muitos homens. A todos os tipos, velha, jovem, esposa morta e sem esposa. Ela tem experiment. Mas o Sr. Tomás era diferente, transmitindo-lhe uma sensação mais intensa. Apenas alguns dias no trabalho e já estou escovando esse trabalhador da construção civil. Era verdade. Só que o Sr. Tomás nunca entendeu a ambição da senhora Vânia. Em sua mente, ele só pensava que a senhora
Vânia veio até ele por causa de sua necessidade de solução. Não haverá outro propósito. Mas na verdade, a senhora Vânia tem muitos outros propósitos. Esse é o cheiro de quem pede dinheiro. Depois desse relacionamento, ela sempre foi assim. E só então ela tem dinheiro para se sustentar. Item após o término da rodada, ela colocou a colher na mão do Sr. Tomás. Como você se sente? O jeito que eu luto ainda é como em casa. Você gosta? Ainda ressoa em mim a esta hora. E sua esposa? Ela é apenas 1/10 de mim. Estou bastante surpreso com você. Samiteia, você não é tão ousado assim. É assim que tem que ser para te pegar. E você também é muito forte. Pensei que fosse só um chifeu. Mas você não está nem um pouco enferrujado. É assim que deve ser para mim. Se eu fosse homem, você seria um mestre artesão imediatamente. Dona Vânia estava só esperando o Sr. Tomás dizer isso. Ela reclamou: eu não preciso de um mestre artesão. Eu só preciso de dinheiro, irmão. Olha minha casa, falta tudo e eu tenho que trabalhar como operário da construção civil. Você vê alguém tão infeliz quanto eu? Pensei que fosse algo grande. O Sr. Tomás perguntou: o que você gosta? Eu compro para você. Se não, me dê dinheiro. Mas você ainda quer ficar comigo no futuro? ASRA. Vânia respondeu: essa família, uma pessoa como vocês, como eu pude abandonar vocês? Isso realmente deixou o Sr. Thomas cego. Ele também era mulherengo e, ao dizer isso, inclinou-se sobre a cama, tirou a carteira e deu 2 milhões para Dona Vânias. Isso te deixa feliz? Vale vários dias de salário. Se você me fizer feliz novamente na próxima vez, talvez eu te dê um bônus, disse o Sr. Tomás. ASRA. Vânia sorriu. Obrigada, minha querida. A partir de hoje, lembre-se de escolher tarefas fáceis para as pessoas. Veja bem, deixar que as pessoas te sirvam não é permitido. ASRA. Vânia pegou as modos alegramente. Finalmente ela atingiu seu objetivo, desfrutar da felicidade e ter dinheiro. Isso é incrível. O Sr. Tomás fungou e arrulhou em agradecimento. Nos dias seguintes, a senhora Vânia continuou trabalhando normalmente, ainda como pedreira do Sr. Tomás. Eles estão mais próximos do que o normal. Os trabalhadores também imaginaram que havia algo acontecendo entre os dois, mas foram diplomáticos e não disseram nada. A equipe continua trabalhando normalmente. O trabalho continua estável, o ambiente continua feliz. A única diferença é que o Sr. Tomás e a senhora Vânia tiveram um caso. Depois daquele dia, sempre que tinha oportunidade, o Sr. Thomas ia à casa da senhora Vânia para ter um caso. Saia sempre que puder. Muitos dias, quando tinha vontade, o Sr. Tomás até fazia a senhora Vânia ficar em casa para que ele pudesse fazer isso. O Sr. Thomas ainda dava dinheiro regularmente à senhora Vânia, às vezes 1 milhão, às vezes 2 ou 3 milhões. Para Dona Vânia, o Sr. Tomás foi nada menos que o salvador de sua vida. Se não for exagero, ele é como uma mina de ouro para ela explorar. O Sr. Thomas estava afundando cada vez mais durante o dia todo. O antigo amor entre marido e mulher desapareceu, agora o aparecimento de uma terceira pessoa piora tudo. Boas notícias viajam rápido, más notícias viajam longe. Notícias sobre seu caso também começaram a se espalhar entre a multidão. Eles fofocaram que o Sr. Tomás, o empreiteiro, tinha se apaixonado por uma trabalhadora da construção civil. Então os dois costumam sair juntos. Ocasionalmente, os vizinhos também viam e conseguiam testemunhar os dois dormindo juntos. Mas nesta zona rural pobre, basta um pequeno movimento para que as pessoas entendam tudo o que está por trás dele. Essa informação também chegou vagamente aos ouvidos da senhora Zuleika, esposa do Sr. Thomas. Mas ela não acreditou. O Sr. Tomás nunca teve má fama e sempre trabalhou, então ela não suspeitava de nada sobre ele. Os vizinhos fofocavam, mas ela os ignorava. Ela pensou que se ele tivesse um caso, ele teria tido um caso com outra pessoa, e nunca ousaria fazer isso com alguém do mesmo bairro. Além disso, a senhora Vânia também é parente distante dela. Quanto a essa informação, a senhora Zuleika disse que ela não tinha fundamento. Ela ainda acredita no marido. Zuleika também sabia que o Sr. Tomás costumava levar a senhora Vânia para o trabalho. Ela apenas pensou: às vezes é normal precisar da ajuda dos outros, não é grande coisa para se preocupar.
É por isso que o casal traidor ainda teve a oportunidade de ter um caso um com o outro. Então, quando os vizinhos lhe contaram que o Sr. Thomas levou a Sra. Vânia para casa, a abraçou com muito carinho e talvez até dormissem juntos na casa, ela correu para casa, com a intenção de pegá-lo em flagrante. Mas ela não viu nada além de seu falso marido. Porque ela não sabia que sua rival havia se esgueirado para escapar. A partir daí, Dona Zuleika passou a dar mais atenção ao marido. Os vizinhos fofocavam muito, então ela ficou desconfiada. Depois daquele incidente de trapaça fracassado, os dois ficaram quietos por um tempo, ainda indo trabalhar juntos, mas não se encontrando mais. Muitas vezes, o Sr. Tomás tinha medo de ser descoberto, então ele também dizia à Sra. Vânia, por que não paramos tudo e conversamos sobre outra coisa para fazer? Mas Dona Vânia continuou discordando, pois já estava perdidamente apaixonada pelo seu Tomás. Novamente, se ela parasse agora, ela perderia uma boa quantia de dinheiro, então ela não seria estúpida o suficiente para impedir. Se fosse outra pessoa, depois de ser pega, ficaria com muito medo e não ousaria cometer adultério ou se aproximar de outras pessoas novamente. Mas não, Dona Vânia agia como se nada tivesse acontecido, sem saber o que era medo. O simples fato de estarem próximos, de serem íntimos, faz com que o fogo do amor reacenda. Parecia que aqueles dois substituiriam isso por um tempo. Mas depois de mais de uma semana, eles não aguentaram mais. Usando a desculpa de ficar para comemorar com a família anfitriã, o Sr. Tomás não retornou. Mas naquela noite, havia convidados em casa, pessoas da aldeia vieram pedir que ele ajudasse o professor e o aluno a se mudarem para outra casa. Então, à noite, a Sra. Zuleika pedalava de um lado para o outro para encontrá-lo. Assim que chegou à casa do dono, ela gritou: Sr. Tan, meu marido Thomas está aí. Por favor, chame-o aqui para mim. As pessoas responderam: ele foi para casa, não vai ficar aqui. Depois de comer, eu o vi levando a Sra. Vânia para casa. Sra. Zuleika não conseguia acreditar no que via ou ouvia. Ela começou a enlouquecer. Ela acredita que ele usou a desculpa para sair com garotas. Ela pedalou de volta ansiosamente, pensando e pensando, mas ainda não tinha ideia de para onde aquelas duas pessoas foram e onde elas ousaram mentir para ela. Inconscientemente, ela pensou: será que vou levar aquela garota Vui para casa e depois ir para lá? Pensando nisso, ela virou o carro e foi direto para a casa da Dona Vânia. Quando cheguei lá, vi que as luzes ainda estavam acesas, mas não consegui ver o carro do meu marido em lugar nenhum. Ela estava prestes a se virar, mas de alguma forma, com seu sexto sentido feminino, ela pensou que seu velho marido estava definitivamente lá. Ela estacionou a bicicleta perto da cerca e então dirigiu pelo mato perto do portão. Ela gentilmente se aproximou da janela. Quando ela chegou lá, ela ouviu sons estranhos vindos daquele quarto. Ela pressionou o ouvido na janela para escutar. Meu Deus, essa é a voz do seu marido. Era a voz do Sr. Tomás, quando ele disse: Você está feliz? O rosto da senhora Zuleika escureceu, seu sangue ferveu e ela enlouqueceu. Sem hesitar, ela correu direto para a porta principal e bateu com força. Ei, seus dois desgraçados, venham aqui. Hoje eu peguei vocês dormindo juntos. Ainda tem uma cobra aí, velho. O chamado agudo acordou os dois. Eles empalideceram, sem saber como lidar com aquilo. Naquele momento, ambos estavam assustados, seus rostos estavam cheios de pânico. Eles rapidamente vestiram suas roupas novamente. Depois de um tempo trancado em casa, o Sr. Tomás teve que encarar a realidade. Depois dos gritos e choros loucos, os vizinhos também saíram para ver. Aqui na rua, no quintal da Dona Vânia, também é movimentado. Os descendentes de Zuleika então tiveram um terrível ataque de ciúmes. Eles arrombaram a porta para arrastar os dois homens para fora. Sra. Vânia foi arrastada para o meio do pátio e teve suas roupas arrancadas pela senhora Zuleika. A surra que a deixou meio morta foi dada em Vânia pela Dona Zuleika. Sra. Zuleika gritou: Seu velho bastardo, você ousa flertar com meu marido? Você dorme com todo mundo, nem poupa meu marido. Se você ousar tocar no meu marido, você vai morrer. Muitas maldições amargas foram feitas pela senhora Zuleika à sua rival amorosa. O Sr. Tomás ficou envergonhado dos moradores, então saiu sorrateiramente pela frente. E a Dona Vânia teve que deixar o país e ir para bem longe. Ela foi para a província para encontrar um emprego.
O Sr. Thomas foi encarado pela esposa durante dias e alvo de fofocas e desprezo dos moradores da vila. Por vergonha, ele teve que tirar mais de uma semana de licença do trabalho. Nunca antes ele se sentiu tão humilhado. O preço do adultério era tão alto que o assustou. Afinal, ambos só receberam o desprezo do mundo, má reputação da opinião pública, deixando para trás o desprezo dos filhos e o ressentimento daqueles ao seu redor. Espero que isso sirva de lição para nós dois. Espero que a senhora. Vânia, não repita isso com outra pessoa. Espero que tanto a senhora. Vânia quanto o Sr. Tomás mudem, renovem seus pensamentos para terem uma vida familiar mais feliz. E em cada um de nós, manter sempre a felicidade da nossa família. Então nossa história termina aqui. Obrigado por seguir. Esperamos que esta história tenha lhe proporcionado momentos interessantes e relaxantes. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de curtir e compartilhar com seus amigos para que eles possam aproveitar juntos. Por favor, deixe seus comentários e sentimentos na seção de comentários abaixo. Estamos ansiosos para ler seu feedback positivo e lembre-se de se inscrever no canal e ativar o sino de notificação para não perder outras histórias interessantes que estão por vir. Obrigado novamente e até o próximo vídeo.